Então, olha só, nós trabalhamos até agora bastante a questão do Pentateuco, né? Que, de fato, a base de toda a teologia do Antigo Testamento está nos primeiros 5 livros do Antigo Testamento, que é chamado de Torá ou de Pentateuco. Só que a gente precisa entender que, embora isso a gente olhe agora retrospectivamente e a gente perceba que os livros da Bíblia foram organizados pelos próprios judeus, né, de uma maneira que indica uma articulação teológica. No entanto, eles não foram produzidos dessa maneira. O que eu quero dizer? A gente não pode confundir 3 coisas: a ordem canônica dos livros da Bíblia com a história da revelação de Deus a Israel, ou a história da religião de Israel, com a teologia bíblica. Durante um tempo, a teologia bíblica, ela praticamente se transformou apenas numa história da religião de Israel. Aqueles que usavam o termo teologia bíblica para escrever os seus trabalhos, eles acabavam fazendo o seguinte: eles contavam como a religião de Israel se formou. Então, eles partiam do pressuposto de que, primeiro era um pressuposto racionalista, né? Um pressuposto que tinha que seguir a razão, mas a razão como ela foi esquematizada durante o racionalismo, o iluminismo, o criticismo alemão e tudo isso. Então criou-se uma espécie de historiografia que tentava explicar. Este racionalismo que estava por detrás das obras de teologia bíblica tentava eliminar tudo que era sobrenatural. Então, no fundo, o que eles estavam tentando fazer era uma sociologia da religião de Israel. Como é que a religião de Israel veio a surgir? Como é que a religião de Israel veio a existir como religião? Tá, isso é muito interessante, mas isso não é teologia bíblica. Teologia bíblica é a maneira como a revelação de Deus se deu no Antigo Testamento. Teologia bíblica do Antigo Testamento. No Novo Testamento isso é mais simples de fazer, porque o próprio Novo Testamento ele se auto-explica nesse sentido. Jesus é a maior revelação de Deus. Jesus é o próprio Deus encarnado. Isso é a base da teologia bíblica do Novo Testamento. Mas e no Antigo Testamento? Se a gente simplesmente fizer uma projeção dos textos do Novo Testamento para o Antigo Testamento, a gente vai ter que lembrar, por exemplo, de Hebreus, que vai dizer assim: no entanto, homens santos, movidos... Não, Hebreus não, esse é Pedro. Hebreus diz assim: tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Você percebe qual é a base da teologia bíblica do Novo Testamento? O Filho, ele é a síntese do que os profetas falaram aos pais, e ele é a revelação máxima de Deus, a epifania de Deus. A palavra epifania significa justamente isso, a revelação máxima de Deus. Mas, antes do Filho vir ao mundo, antes do Novo Testamento, para que serviu o Antigo? O que aconteceu antes disso? O próprio livro aos Hebreus diz assim: Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Tá, então pressupõe-se que o Antigo Testamento, o que nós chamamos de Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento mostram essa revelação. O problema é o seguinte: a organização dos livros no Ocidente, depois da Septuaginta, né, depois que houve a tradução para o grego
E é uma organização que coloca os livros numa ordem muito ocidental. Então, primeiro vem os livros da lei, depois vem os livros históricos, depois vem os livros poéticos, depois vem os livros proféticos, que se dividem nos profetas maiores e profetas menores. Essa maneira de ver o Antigo Testamento ela é enganosa, porque não é bem assim. Grande reclamação que eu sempre ouvi, né, e eu tinha quando eu li a Bíblia, por conta própria, meio assim, com a orientação da igreja, era o seguinte: mas por que não está na ordem? Como é que as coisas aconteceram? Você vai lendo, por exemplo, no livro de Reis, a história está em ordem ali, tem uma história ali. Perfeito, se termina o livro de Reis, começa o livro de Crônicas, espera aí, né? Começou tudo de novo? Volta tudo no início. Aí você vai ler o profeta, o profeta Isaías profetizou no tempo do rei Ezequias, no tempo do rei... Peraí, onde isso se encaixa na história? Não houve inclusive tentativas no passado de tentar fazer uma harmonização. Calvino fez isso. Calvino, ao fazer um comentário dos 5 primeiros livros da lei, ele fez uma harmonia da lei, porque ele percebeu que havia histórias paralelas, que a história ia e voltava às vezes, mas aí nós estamos falando de história de Israel, não é teologia de Israel. O que a teologia ensina? Então, eu queria começar hoje, em cima disso, pegar alguns pressupostos e alguns panos de fundo do Antigo Testamento como um todo. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre essa organização, né? Porque no fundo, a organização final dos livros do Antigo Testamento, ela vai ocorrer depois do exílio. Se estes livros já existiam antes, se eles vêm através de documentos, conforme a teoria documental, ou de fragmentos, conforme a teoria dos fragmentos, ou de uma redação continuada, conforme uma teoria mais tradicional. Há várias teorias de como os livros do Antigo Testamento se formavam, né? Inclusive a teoria mais tradicional, que é chamada, né, pelos não muito tradicionais, de fundamentalista, que não, Moisés escreveu os 5 primeiros livros, Josué escreveu a morte de Moisés, nosso amigo lá, Samuel, escreveu o livro de Josué, de Juízes e provavelmente de Ruth, o que já é um anacronismo histórico. Mas aí, Samuel morre no capítulo 20 de 1 Samuel. Quem continuou o livro de Samuel? A impressão que a gente tem é que alguém que sabe o final da história, que está lá no exílio, é que está escrevendo aquela história. Aí, de repente, vem um autor muito importante para essa história toda, que é gente, fugiu o nome dele agora, porque não lembro dele. Vem um autor que vai lançar a teoria da chamada história deuteronomista. A chamada história deuteronomista. Até há um livro sobre isso, que é do Thomas Homer, muito interessante, a chamada história deuteronomista, que a primeira pessoa que vai falar sobre essa teoria, deixa eu pegar o nome dele aqui, só para a gente lembrar, é Martin Noth, N-O-T-H. Martin Noth vai lançar essa teoria, é o primeiro a falar sobre a história deuteronomista e tal, porque de fato, se você pegar o Deuteronômio e fizer, tirando o livro de Ruth, Deuteronômio, Josué, Juízes, Samuel e Reis, é uma única história. No fundo, se a gente for honesto, a gente vai ter que perceber que de Gênesis a 2 Reis, você tem uma história contínua. Depois você tem Crônicas, outra história contínua que vai desde a criação até o exílio. Aí depois disso você ainda vai ter como os profetas viram essa história e como essa história ficou registrada nos 3 livros pós-exílicos, que pós-exílicos, temos não de
que eles foram feitos lá, mas são livros que foram falam do que aconteceu depois do exílio. Isso na Bíblia protestante. Você tem Esdras, Neemias e Esther, que vai falar sobre a organização pós-exílio. Tudo isso está dentro de qual contexto? Então, em que contexto vai ocorrer a revelação de Deus no Antigo Testamento? Que no fundo a teologia bíblica é essa preocupação. Como a noção de Deus vai ser passada aos israelitas, e como essa noção de Deus, ou melhor, como a revelação de Deus vai ser apreendida pelos israelitas. Não é apreendida de uma maneira sistemática. Olha, Deus é eterno, imutável, no seu ser, sabedoria, santidade, bondade, Deus é triuno, isso é teologia sistemática. Não é assim que Deus se revelou no Antigo Testamento, e não é assim que os israelitas foram vivendo as suas experiências com Deus. As experiências com Deus foram ocorrendo na história, de uma maneira no dia a dia, com interpretações, com recapitulações, com tudo isso. Então, vamos trabalhar um pouquinho com essa questão do ambiente onde o Novo Testamento se insere. Quais são os pressupostos e qual é o pano de fundo da revelação no Antigo Testamento? Primeira coisa é que existe muito forte em todo o Antigo Testamento um substrato politeísta. A revelação do Deus de Israel, do Deus que veio a se tornar o Pai de Jesus Cristo, é uma revelação que ocorre num ambiente politeísta. Esse ambiente politeísta, ele vai ter algumas características importantes. Primeiro, os israelitas vão viver, quer estejam fora da Terra Prometida, quer estejam na Terra Prometida, nos primórdios da história dos hebreus, onde se creem nos deuses da natureza, onde elementos da natureza são deificados. Durante o começo do século XX, por causa da teoria de Darwin, começou-se a aplicar a evolução, o evolucionismo, vamos dizer assim, a filosofia evolucionista na história. Então, tudo tem uma evolução. Esse era o pressuposto. Então, a ideia de um único Deus, ela não vai surgir cedo. Para essa teoria, ela não pode surgir nos primórdios da humanidade. Então, a ideia era de que havia fenômenos não explicados. Esses fenômenos não explicados eram atribuídos a deuses. Então começou a se atribuir a fenômenos da natureza uma propriedade divina. Isso é animismo. Então passou-se a acreditar que toda religião tem que passar pelas fases do animismo, do totemismo, do politeísmo, depois da monolatria. O que é? No fundo, a religião vai surgir no mundo, no coração das pessoas, de todo mundo, e os israelitas não são diferentes, porque eles não são a parte de ninguém, apenas a tradição deles foi a que predominou no Ocidente. No entanto, poderíamos ter sido colonizados por chineses, e aí a nossa religião não seria a religião judaico-cristã, seria a religião chinesa. Era isso que se pensava em termos de teologia bíblica, em termos de história da religião de Israel. Então, os israelitas não podem ter sido diferentes. Eles eram animistas no início. Há na Bíblia, segundo essa maneira de ver, coisas muito claras. Por exemplo, quando alguém
como Jacó, tinha uma experiência com Deus, por que ele fazia um monte de pedras e ungia aquilo com óleo? Porque no fundo era uma maneira de atribuir, olha, este lugar aqui é um lugar santo. Então havia os deuses da natureza, gradativamente substituídos por deuses regionais. Então havia o Deus de Abraão, que estava lá nos carvalhais de Mamre, o terror de Isaac, que ficou lá em Beersheba, que era o Deus ali da região de Beersheba. Tem o Baal Peor, que é o senhor da região de Peor. Tem o Baal Zebub, que é o senhor das moscas. Então, os deuses eram regionalizados. Então, você está no território de quem? Então, a gente pega, por exemplo, aquele texto de Números, onde Balaque contrata um profeta profissional, Balaão, para lançar um feitiço sobre os israelitas, e ele se recusa, porque ele diz, não, esse Deus dos israelitas é muito forte. E aí, quando ele vai pronunciar a maldição, ele não consegue amaldiçoar. E aí o Balaque fala, então vamos para aquela montanha, porque quem sabe o Deus dos israelitas é um Deus de planície. Quem sabe se na montanha, o Deus da montanha te dê forças para você amaldiçoar e tal. Isso no fundo é o substrato que há. E deuses com características humanas. Quer dizer, você tem antropomorfismo muito forte. Então, o que a gente encontra no Antigo Testamento? A gente encontra essas coisas no Antigo Testamento? Não encontra. Estão lá. Se a gente for pensar em termos de textos bíblicos, entendo? Você vai ver esse substrato politeísta, e às vezes os próprios israelitas, que seriam talvez aqueles que teriam uma visão mais adiantada de Deus, se submetendo a isso. Então, você tem lá o poço que não produz água, e vai alguém e canta um encantamento para o poço produzir água. Mas aí, ou então você pega Jefté, que na hora de garantir a vitória lá no livro de Juízes, ele oferece um sacrifício humano, e oferece a primeira pessoa que sair de casa quando não encontro dele. Então eles vão dizer, tá vendo? Olha, isso tudo mostra o substrato politeísta que existe no Antigo Testamento. De fato existe, tá lá. Outra coisa é que existe um substrato mágico. O que é magia? Né? É uma tentativa de controlar a divindade. Uma tentativa de fazer a divindade trabalhar para você, ao invés de você servir a divindade. No fundo, servir a divindade é a maneira de conquistar a divindade para que ela te ajude. Isso é um substrato de magia. A diferença entre religião e magia, basicamente, é isso. O que é magia? Magia é uma tentativa de controlar o sobrenatural. O que é religião? Religião é uma maneira de você se submeter ao sobrenatural. Elas têm em comum que ambas creem que existe algo além. Ambas participam, pensam, olha, nós estamos num mundo que não é só isso. Tem alguma coisa além que a gente não consegue explicar. Existe uma metafísica, existe algo além do que a gente pode ver, do que a gente pode tocar e tal. Como é que a gente lida com esse algo que está além? Eu posso lidar simplesmente tentando descobrir o que ele quer de mim, isso é religião. Ou tentando descobrir como controlá-lo, como apaziguá-lo. Se eu oferecer carneiro para ele e oferecer né? Hoje a gente vê isso, por exemplo, nas religiões de origem africana e tal, onde você oferece um despacho para que o Exu não sei que a qual seja favorável e não sei o que, é como se você estivesse alimentando aquele Deus, estivesse negociando com ele. Isso está começando a entrar de novo nas religiões protestantes ou de origem protestantes, que são muito mais neopagãs
né? Eu até brinco que são neo-umbandistas ou neo-africanas do que neocristãs, do que neopentecostais, do que neocatólicas. Porque você, no fundo, tenta negociar com Deus. Então eu dou o dízimo, eu faço uma campanha, eu faço um jejum, eu faço um sacrifício e tal. Isso é muito forte no Antigo Testamento. E você percebe que rituais de ordem sexual são muito comuns. Os deuses contra os quais o Deus de Israel está sempre contra são deuses sexuados. Então você tem o deus masculino, que é Baal, e a deusa feminina, que é Astarote, por exemplo. Você vai ter deuses que se casam, você vai ter deuses, isso é muito comum na mitologia grega, por exemplo, onde você vê o apetite sexual dos deuses é insaciável e tal. No fundo, isso é o quê? Uma projeção do que é humano sobre os deuses. Outra coisa que vai acontecer é que, em primeiro lugar, nós vamos ter uma religião feita por gente nômade. Então, pegando, os primeiros povos, Abraão era nômade, ele não tinha parada. Abraão era nômade. Isaac era mais, sedentarizou-se um pouco mais. Mas Jacó, ele tem uma fase da vida nômade e uma fase da vida sedentária. O povo que saiu do Egito e ficou 40 anos no deserto, vagando no deserto, é um povo nômade, que quando entra na Terra Prometida começa a passar por um processo de sedentarização. Isso, se a gente pegar a história como ela está contada na Bíblia, a gente já percebe. Se a gente fizer uma reconstrução da história utilizando padrões modernos de reconstrução, então começar a entender assim, não, peraí, isso não é bem assim. No fundo, isso é um processo que levou muitos anos e que é resumido em histórias que os estudiosos chamam de etiológicas. Então, por exemplo, como é que Jacó se transformou em Israel? Ele estava saindo de uma situação sedentária, onde ele tinha gado e tal, ele estava voltando para a terra da onde ele tinha saído para reencontrar a família. No meio do caminho ele encontrou um anjo, lutou com um anjo, esse anjo produziu uma transformação muito grande na vida dele. A partir daquele momento ele passou a ser chamado de Israel. Tá. O que os sociólogos e os historiadores da religião explicam desse que eles chamam de mito? É um mito, é uma saga, é uma história. Esse mito, essa saga, resume talvez o encontro de dois clãs. Um clã que dizia que seu ancestral era Jacó, e outro clã que dizia que seu ancestral era Israel. Esses dois clãs se misturaram e eles tinham que unir a história de Jacó com a história de Israel. Porque como nós somos descendentes de Jacó, aí nós somos descendentes de Israel. Na segunda geração, nós somos descendentes de Jacó, mas é Israel. Na terceira geração, Jacó e Israel são a mesma pessoa. Ué, mas por que eles têm nomes diferentes? Porque houve um tempo em que era Jacó e depois virou Israel. Na quarta geração, a história já virou uma história onde o povo está unido. Essa é a maneira como tentava se explicar essa questão. Então, num substrato nômade, quer dizer, numa cultura, num pano de fundo nômade, você vai ter a questão dos deuses protetores. Todo grupo nômade se sente protegido por um deus específico. Então, na teologia bíblica desse período, que está muito baseado na história do evolucionismo como uma filosofia de história, eles diziam o seguinte, que os grupos, no fundo, as 12 tribos de Israel não são descendentes de 12 irmãos. No fundo, eram grupos
variados, diferentes entre si, que foram se unindo e, conforme eles foram se unindo e formando uma espécie de associação dessas tribos, as histórias dos seus ancestrais tinham que ser unidas de alguma maneira. Então todos eles se transformaram nos 12 filhos de Jacó, que mais tarde veio a ser chamado de Israel. Mas quem era Jacó? Vem um outro grupo dizendo, não, mas eles são filhos de Isaac. E aí você vai ter o seguinte, você vai ter no Antigo Testamento, toda vez que se fala do Deus de Abraão, usa-se a expressão Elohim Abraão. Quando você vai falar do Deus de Isaac, é o terror de Isaac. Mais tarde você vai ouvir falar do Deus de Abraão e de Isaac. Depois você vai ouvir falar do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, segundo esses estudiosos que tentavam aplicar a filosofia evolucionista na explicação da história, o que está ocorrendo aí é um totemismo. Então é como se você vai pondo Deus em cima de Deus, para formar um único Deus. No fundo, esse Deus ele vai ser a mistura de todos esses deuses particulares, porque são grupos nômades, são clãs que estão se organizando numa nação. Mais tarde haverá um santuário central. Esse santuário é a tenda do deserto, que mais tarde vai entrar ela vai ficar num determinado lugar em Israel, em Silo. Ela vai ficar em Silo lá. Então você tem aquela história lá do Eli, que recebe o menino Jacó no santuário e tal. E aí se forma o que vem a ser chamado de anfictionia. O que é uma anfictionia? É uma união de diversos clãs ao redor de um santuário central, que vai aglutinar todas as histórias dos diversos clãs e vai tentar formar ou um panteão, como é o caso que vai acontecer com os romanos, vai acontecer com os gregos, vai acontecer com os babilônios, vai acontecer com os egípcios, vai acontecer com os cananitas. Todos eles têm panteões. Que são panteões, é uma organização hierárquica de deuses. Mas em Israel, por alguma razão, talvez por uma influência muito grande dos profetas do século VIII, do século VII, que são profetas que vão ter uma visão monoteísta muito forte, não virão um panteão, virou um Deus único com múltiplas faces e com múltiplas características. Esse Deus único é o Deus de Israel, que pela influência do grupo de Moisés vai receber o nome de Javé, Yavé e Jeová. Na verdade é um tetragrama sagrado, cujo nome ninguém sabe pronunciar, ninguém lembra e tal. Isso vai ocorrer, segundo essa maneira de ver, no processo de sedentarização. No processo em que os clãs que são nômades vão se transformando em um grupo sedentário e vão se fixando na terra. Aí você pega um grupo, por exemplo, que trabalha com gado miúdo, que se você é sedentário, você não pode ter boi. Difícil você ter camelo. Camelo talvez sim, porque você usa para viajar. Você tem que ter gado que anda bastante. Então é cabrito, é ovelha. Mas, a partir do momento que você para numa região, você já não vai depender do que a terra tem para oferecer. Você vai trabalhar a terra, você vai transformar a terra, você vai transformar a terra em algo, numa agricultura. E aí você vai precisar de um gado mais robusto, que não pode andar muito. Então, você tem um gado, você domestica o boi, domestica o búfalo e vai criando um grupo mais sedentário. Um grupo mais sedentário já precisa ter o seu território demarcado. Para isso, ele vai ter que desalojar um outro grupo que já está naquele lugar. Então começa a entrar a filosofia de guerra. Se você pensar, tudo isso está presente nos livros do Antigo Testamento. Né? Tudo isso está presente. A questão é que os livros do Antigo Testamento vão contar uma história, e essa é a grande questão da teologia bíblica. A teologia bíblica,
ela começa a pensar que Deus interveio na história, tirou um povo, tirou uma pessoa, formou um povo, para que este povo seja o portador de uma mensagem no mundo politeísta, no mundo mágico, numa cultura nômade que vai se sedentarizar, de um único Deus contra todas essas coisas, contra esse substrato politeísta, os deuses regionais. Ele vai lutar. Então, você pega, por exemplo, no início lá, você pega os textos de Êxodo, por exemplo, não há estranheza nenhuma do narrador em falar dos deuses do Egito sendo derrotados pelo Deus de Israel. Isso seria extremamente estranho no século VI, ou no século IV, onde você já tem a ideia de um monoteísmo, e diz, peraí, mas esses deuses não existem de fato, esses deuses são imaginações dos homens. Mas lá atrás, quando você diz para o israelita que o Deus de Israel venceu e humilhou os deuses do Egito, ninguém estranha, porque sim, eu vivo numa cultura onde tem muitos deuses. Então, meu Deus é mais poderoso do que os outros deuses. Mas esses outros deuses existem? Claro. Eu via eles atuando e tal. Então, você percebe que existe um processo no Antigo Testamento onde a ideia de um Deus único e de um Deus com características especiais vai sendo absorvida gradativamente pelo povo. Então, a ideia é: Deus se revela. Ele age de uma maneira que ele vem em busca do seu povo, né? Ele intervém no sentido de que aquela ideia de que Moisés chega lá na montanha, sobe na montanha, o povo vê a montanha fumegando como se fosse um vulcão, aquilo, raios, trovões, e Moisés lá em cima. Quando Moisés desce, 40 dias depois, ele desce com instruções: olha, nós temos que construir um santuário. Esse santuário tem que ser assim, assim, conforme o modelo que eu vi lá no monte. Deus me mostrou a casa dele. Como é que é? Ele quer que nós façamos uma réplica aqui embaixo. Aí eles constroem essa casa lá embaixo. Aí, quando está construída e ela é consagrada, aquela nuvem que está em cima do monte, ela sai do monte e vem e se coloca sobre a tenda. E aí, essa tenda, ela vai ter sempre essa nuvem saindo do lugar santíssimo, cobrindo o povo todo, durante o dia fazendo sombra, durante a noite se incendiando e fazendo luz. Então Deus está andando no meio do seu povo. Você tem toda a organização das tribos ao redor, né? São 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste. Cada tribo tem as suas atribuições. Os estudiosos dizem: não, isso aí é uma organização que foi feita lá depois do exílio. Eles retroprojetaram essa história e organizaram como eram organizados os turnos dos sacerdotes, não sei o que. Eles fizeram essa organização remontar aos tempos de Moisés. É uma reconstrução histórica. Mas mesmo assim, você está ensinando o povo que Deus intervém. Você está dizendo: Deus entrou no meio da história do povo de Israel. Esse Deus fala com o povo. Esse Deus vai corrigir e castigar o povo como um pai faz com seus filhos. Então, é um povo que está sendo adotado pelo Deus, e não o Deus que é adotado pelo povo. E Deus salva. Esse é o centro da teologia do Pentateuco. O Pentateuco é a história do quê? Da formação de um povo através de uma salvação histórica, factível. Está lá em Israel, está lá no Egito. Deus faz o povo sair do Egito através de uma batalha terrível, lançando pragas sobre cada um dos deuses do Egito, até que por fim fere mortalmente o centro da religião egípcia,
que é o filho de Faraó. O próprio Faraó, o filho dele é o filho de Deus, é o filho do Deus Ra. E ele morre. E aí? Qual Deus é mais poderoso? Então, Faraó cede, ele é o agente dos outros deuses, ele é derrotado pelo Deus de Israel. No fundo, você tem uma batalha dos deuses aí. E Deus de Israel sai do Egito com seu povo. O povo não somente sai do Egito, mas despoja os egípcios, como se fosse uma guerra mesmo. Na guerra, o povo vencedor toma tudo de quem perde. O que o povo de Israel fez? Tomou tudo. Durante 400 anos foi sendo acumulado pelos egípcios graças à escravidão. Claro que a escravidão não é interpretada como o tempo dos 400 anos, a escravidão ela se tornou escravo durante os últimos anos, quando morreu o rei que conhecia José e subiu ao trono um outro faraó que não conhecia José. Isso é interpretado por alguns como uma mudança do governo do Egito, que os egípcios durante muito tempo ficaram dominados por povos de origem semita, os Ixos. Quando os Ixos foram expulsos pelos egípcios, que eram de fato os moradores originais da terra, todos os outros semitas ficaram sob suspeita, inclusive os hebreus. Então, esse de dizer que morreu o rei do Egito e subiu ao trono um que não conhecia José, segundo alguns historiadores desse período, é uma maneira mitológica ou uma maneira de dizer que mudou o governo no Egito. As condições ficaram desfavoráveis aos hebreus. Então os hebreus começaram a ser escravizados. Ao sair, eles ganharam a guerra. Eles deixam um povo arrasado lá atrás. A fama dessa guerra chega em todos os lugares onde eles vão passar antes dos israelitas. Então, quando chegam em Jericó, 40 anos depois, qual é o nome dela? Que era prostituta lá de Jericó, a Raabe, ela vai dizer assim: ouvimos dizer do que Deus fez aos egípcios e sabemos que a nossa cidade está condenada. Então, a fama precedeu. Então, esse Deus é um Deus que salva. Então, note, olha a ideia, né? É um Deus que age, é um Deus que intervém, é um Deus que fala, é um Deus que corrige, um Deus que castiga. E como é que ele faz isso? Segundo a organização dos livros como eles estão hoje, tem, né, a vida na escravidão. Antes disso, você tem as tradições dos pais, né? São promessas de libertação, raízes da esperança que vão sendo plantadas no povo. Depois você vai ter a vida no deserto, né? Que eles estão em fuga, em primeiro lugar, eles sobrevivem, eles precisam de água, que é produzida milagrosamente por Moisés quando fere a rocha, eles precisam de alimento, então Deus manda o maná, Deus manda as codornizes, eles precisam de direção, então Deus dá leis, por isso que o centro do Pentateuco é Levíticos, né? Aí eles vão chegando perto da terra, né? O livro de Números mostra essa viagem, né? Desde o Sinai até as Campinas de Moabe. Nas Campinas de Moabe, Moisés reúne o povo. É assim que os livros estão organizados. E diz: olha, agora vocês vão entrar numa terra, é diferente do Egito. Vocês vão, a promessa de Deus, essa terra é uma terra boa. Vocês vão ganhar cidades que vocês não construíram, cidades cheias e tal. Vocês vão expulsar os povos. Mas por que esses povos estão sendo expulsos? Porque eles foram maus. E porque Deus os suportou até agora. Eles adoram a falsos deuses, a deuses, esse Deus. E agora nós vamos nos preparar para uma nova batalha contra os deuses de Canaã. A grande batalha, da maior parte do livro de Reis, é contra Baal. Mas não pense que Baal é o único Deus. Não, Baal é na verdade uma ideia de Deus. Que Baal significa simplesmente Senhor. Então, em cada lugar você tem um Baal. Por isso que quando se fala, o povo adorou aos Baalaíns, que é justamente plural de Baal.
são senhores de determinados lugares. Então você pega, por exemplo, o comecinho lá, quando Elias vai enfrentar lá aquele capitão e tal, e o rei manda o Elias, manda prender o Elias com um capitão lá de 50, e o capitão vem e fala, o rei ordena que você venha e tal. Ele fala, o que você está indo fazer? Não, eu estou indo oferecer sacrifício a Baal-Zebub. Baal-Zebub, que é o Baal das moscas, no fundo, o nome que vai se tornar Beelzebub. Baal-Zebub é o Beelzebub, que vai aparecer lá na frente, no Novo Testamento, como um símbolo do diabo, de Satã. Então, Baal-Zebub é Beelzebub. Daí você vai ter, né, a conquista, a fixação na terra, uma mudança de cosmovisão. Então há conflitos com a cosmovisão cananita, mas há uma assimilação da cosmovisão cananita. Então o povo começa a se misturar e começa a fazer. Então a questão da autoridade vai mudar, né? O poder do clã está na mão primeiro do patriarca. Depois você vai ver os irmãos atuando com mais força. Então é uma espécie de quem toma as decisões não são mais os patriarcas, mas são os irmãos. Então, por exemplo, no caso de Jacó, quem resolve a maior parte das coisas no caso de Rebeca, quem resolve é o irmão, é o que mais tarde vai ser o sogro de Jacó, né? No caso da Diná, quando ela é violada lá, quem resolve são os irmãos, né? Então começa a se questionar quem é que manda em Israel mesmo. É Deus e tal. Os líderes começam a surgir, são os juízes. Mais tarde tenta-se entrar com a monarquia. Você tem uma tentativa de estabelecimento da monarquia com Abimeleque, que é filho de Gideão. Mais tarde o Saul, e aí a monarquia é estabelecida de fato com Davi. Você tem a dinastia de Davi, e aí você vai ter, começam a surgir os profetas que vão desafiar o rei, vão desafiar o sacerdote, né? E os grandes impérios começam a aparecer e transformar o povo em vassalo, até que o povo é levado para o exílio. E no exílio, a religião de Israel vai tomar forma final, que vai ser refletida na composição final dos livros que foram sendo colecionados no decorrer do tempo e que você tem tradições, você tem extratos antigos, você tem fragmentos antigos, né? Isso tudo foi organizado no exílio por um grupo de sacerdotes que se uniu a Esdras, que se transformou no primeiro escriba. E a vida no pós-exílio, é um povo completamente diferente. O povo que sai do exílio não é o mesmo povo que foi para o exílio. Eles foram curados, por exemplo, do politeísmo totalmente. Eles são rigidamente monoteístas. Então você percebe que a formação do conceito de Deus no Antigo Testamento, ele vai passar, primeiro, a luta para se estabelecer a ideia de um Deus único, de um Deus que não tem rival. Depois você vai mostrar que esse Deus não é mundano. Ele está no mundo, mas ele não pertence ao mundo. Então existe um conceito da transcendentalidade de Deus e da imanência de Deus. Esse Deus é ao mesmo tempo imanente, então ele está presente na natureza, a ponto de, ao fazer o homem, ele fazer como se faz um boneco, sopra na sua narina e tal, mas no mesmo texto próximo ali, você tem um outro texto costurado ali, onde Deus simplesmente dá ordem de um lugar inatingível do universo e as coisas acontecem. Então esse Deus é ao mesmo tempo imanente e transcendente. O nome de Deus vai ser estabelecido como tetragrama sagrado. Então, isso é chamado pelos estudiosos de javismo,
é a religião já vista brigando contra as religiões politeístas ao redor, os próprios israelitas às vezes. No exílio eles vão começar a pensar no Deus Criador, porque lá no exílio as cosmogonias de como surgiram os deuses, de como surgiram as coisas é muito importante. Então lá eles vão começar a se questionar como é que as coisas realmente surgiram, como é que veio a existir o mundo e tal. Esse Deus é um Deus salvador, esse é o conceito básico da ideia do Êxodo, o Deus que vem e salva o povo do Egito, o Deus que vem e salva o povo das nações que estão invadindo na época dos juízes, é o Deus que salva o povo dos assírios, é o Deus que salva o povo dos babilônicos, é o Deus que preserva o povo no meio dos persas, é o Deus que vai fazer com que o Deus de Israel seja honrado tanto na Babilônia, quanto na Pérsia, quanto na Síria. É o profeta que é enviado para a capital de Nínive para ensinar os ninivitas, que são politeístas, de que o Deus verdadeiro está por cima deles, é o Jonas. Então, você percebe que é um Deus salvador, né? E ao mesmo tempo é um Deus de justiça, que é o que os estudiosos chamam de monoteísmo ético, que é caracterizado principalmente pelos profetas do século VIII. Você vai ter Oséias estabelecendo: olha, você quer servir a Deus, não é com ritual, não é com culto. O importante para Deus é uma vida de justiça, uma vida onde o pobre não seja desprezado e tal. Você vai ter Amós falando do mesmo jeito, você vai ter Isaías no capítulo 1 dizendo: acaso eu me alegro com a multidão dos vossos sacrifícios? Acaso eu estou contente de ver vocês fazerem cerimônias? Eu não aguento iniquidade associada ao ajuntamento solene. Eu estou cansado, eu não quero mais esse tipo de culto. Culto para mim não é importante, misericórdia quero e não sacrifício. Então você percebe que essas ideias elas vão se formando no Antigo Testamento à medida em que a história vai passando e os livros vão refletindo justamente essa formação do conceito de Deus. O Deus do Antigo Testamento, Yahvé, é um Deus além dos limites humanos, é um Deus que é eterno e é vivo, é um Deus não sexuado, então ele não está sujeito às paixões humanas, às orgias, aqueles cultos de orgia e de tentativa de trabalhar magicamente com Deus. É um Deus santo em si mesmo e que exige santidade do seu povo. Então é um Deus separado que exige que o povo seja um povo diferente, mas ao mesmo tempo é um Deus pessoal, um Deus que se relaciona pessoalmente. É um Deus para o mundo e para o homem, para o ser humano. Então você já tem a formação completa dessa ideia de Deus no Antigo Testamento. Como é que isso vai ocorrer? A gente vai ter os grandes blocos da Bíblia, que são a lei, os profetas e os escritos. Esta formação, ela é uma formação final de todo um processo de revelação de Deus no Antigo Testamento. Então, a gente vai ver no próximo vídeo, né, a estrutura da segunda grande divisão do Antigo Testamento, que é os profetas, que vão ser os profetas anteriores e os profetas posteriores. E a partir daí a gente vai analisar como é que a estrutura dessa segunda parte vai refletir a teologia do Antigo Testamento e toda essa formação da ideia de Deus e do conceito de Deus para um povo, que vai ser o conceito que vai chegar na época que Jesus vai nascer. Então, quando Jesus nasce, quando entra Jesus na história, você já tem toda uma herança teológica que levou séculos para ser estabelecida e que é fruto de um povo que vai
se organizando e vai tendo uma experiência com Deus que é traduzida através de uma revelação, e essa revelação ela está registrada nos livros através da inspiração divina. Então, o estudo da teologia do Antigo Testamento é justamente o estudo de como essa revelação de Deus se deu no Antigo Testamento. Ok? Então,